Não dê bobeira. Com camisinha, o carnaval é só alegria. Distribuição gratuita nos postos de saúde da cidade. Secretaria Municipal de Saúde, município de Santa Bárbara do Oeste. Fim do mistério, o vereador Arruia é localizado em Bauru depois de estar desaparecido por 19 dias. Você também vai ver nesta edição. Prefeitura oficializa pedido de municipalização da Casa da Agricultura junto ao governo do estado. E coletivo que será realizado hoje à tarde irá definir o elenco do União que disputa o jogo de sábado contra o Atlético em Monte Azul. Olá, hoje é quinta-feira, dia 15 de fevereiro de 2007. Este é o Jornal da Cultura Edição Local, que está começando agora. Fim do mistério, que completou 19 dias. O vereador barbarense do PSB, Otávio Rocha, o Arruia, que estava desaparecido, foi localizado ontem de manhã na cidade de Bauru, onde trabalhou em um ferro velho. Arruia, durante este período, esteve em 5 cidades do estado. O vereador alegou ter sofrido de amnésia. Depois de recuperar a memória, ele falou sobre os motivos de seu desaparecimento. Conforme seu relato, ele teria sido agredido durante um assalto em Campinas, o que o fez perder a memória. Arruia retomou os sentidos no dia seguinte ao assalto, quando percebeu que estava em Rio Claro. Com a ideia de que era um andarilho, passou por Brotas, Jaú e Bauru. O parlamentar retornou à cidade na noite de ontem, acompanhado do vereador Enoque Coutinho, seu colega de partido. Uma reunião foi marcada pela mesa diretora para as 3 horas da tarde desta quinta-feira e deve esclarecer os fatos e discutir a situação de Arruia, que foi o terceiro vereador mais votado nas últimas eleições. O prefeito José Maria de Araújo Júnior oficializou ao governo estadual a municipalização da Casa da Agricultura. O pedido foi feito na semana passada, em visita feita pelo prefeito barbarense à sede da Secretaria de Agricultura do Estado, na capital paulista. Inaugurada como Casa da Lavoura em setembro de 1962 pelo então governador Carvalho Pinto, a sede da atual Casa da Agricultura não recebe qualquer apoio quanto à manutenção de sua estrutura pelo governo do estado. Uma alternativa seria a municipalização do órgão e, com isso, a prefeitura poderia recuperar o prédio, localizado à Rua Graça Martins. Na semana passada, o prefeito José Maria esteve na Secretaria Estadual da Agricultura oficializando esse pedido. E a solicitação, segundo ele, foi bem recebida. As condições são precaríssimas, não é? Então, quanta coisa mudou, quanta diversidade na área da agricultura, quantos problemas novos e soluções novas. Então, e eu acompanho, inclusive, a jesuína Carneiro Viesel, que eu conheço os seus pais, e é uma profissional aplicada, e ela tem sempre projetos, ela sabe de tudo que ocorre, ela quer, e muito limitado. Então, nessa ida às secretarias diversas que fomos, eu fui à Secretaria da Agricultura e solicitei, e fomos muito bem acolhidos. Eles virão e posso dizer, pelo ânimo que encontrei no secretário adjunto, de que nós vamos fazer instalá-la melhor, quem sabe dar melhores condições de trabalho da Secretaria da Agricultura, enfim, da Casa da Agricultura aqui em Santa Bárbara. A denominação Casa da Agricultura de Seu Dias Carneiro ocorreu no dia 17 de março de 1984. Carneiro era prefeito na época da inauguração da Casa da Lavoura, no ano de 1962. Os alunos da Rede Municipal de Ensino de Santa Bárbara terão 203 dias letivos em 2007. O número foi definido pela Secretaria Municipal de Educação por meio da elaboração do calendário escolar. A carga horária dos alunos, que passa de 1.000 horas, atende à exigência da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que determina um mínimo de 800 horas ao ano ou 200 dias de trabalho escolar efetivo. Também serão considerados dias letivos
7 de setembro, o feriado da Independência do Brasil, e o 4 de dezembro, o feriado de aniversário da cidade. O calendário prevê ainda 89 sábados e domingos, 30 dias de férias, 22 de recesso, 10 feriados e 5 pontos facultativos, já anunciados pelo prefeito José Maria de Araújo Júnior. A seguir, a Prefeitura inicia replantio de árvores e coletivo de hoje à tarde irá definir o elenco do União que disputa a partida no sábado contra o Atlético em Monte Azul. O Rio, Manuel Bandeira. Ser como o rio que deflui, silencioso dentro da noite, não temer as trevas da noite. Se há estrelas no céu, refleti-las. E se o céu serpejam de nuvens, como o rio as nuvens são água, refleti-las também sem mágoa, nas profundezas tranquilas. Não dê bobeira. Com Camisinha, o carnaval é só alegria. Distribuição gratuita nos postos de saúde da cidade. Secretaria Municipal de Saúde, município de Santa Bárbara do Oeste. O município de Santa Bárbara do Oeste está convocando os contribuintes com impostos atrasados para regularizar sua situação. É com o dinheiro dos impostos que o município realiza a limpeza e manutenção da cidade, recapeia e ilumina as ruas e melhora o atendimento na saúde. Quando alguém não paga imposto, a cidade inteira sente falta. Se você tem impostos atrasados, venha conversar conosco na Rua Riachuelo 733 no centro, das 8 às 16 horas. Município de Santa Bárbara do Oeste. A Prefeitura de Santa Bárbara inicia nos próximos dias o replantio das árvores onde ocorreram as extrações de troncos secos. Foram extraídos 260 troncos secos nos últimos 3 meses nos bairros Inocope, Santa Rita de Cássia, São Francisco II, Jardim Brasília, Jardim dos Cedros, Vila Pântano e Molon. As extrações somente são feitas em árvores e troncos secos. A Secretaria de Meio Ambiente está preocupada em recuperar o maior número possível de árvores que estão interferindo nos instrumentos públicos como calçadas, encanamentos de água e esgoto, guias e sarjetas e tem feito o mínimo de extração possível. A Secretaria recebe mensalmente cerca de 70 pedidos de extração e 20 solicitações de poda. No caso das extrações, um técnico avalia se é mesmo necessária e, na maioria dos casos, tem feito a poda da raiz da árvore, o que permite aproximadamente mais 6 anos de vida. Quando é inevitável a extração, a própria Prefeitura fará o replantio. Atualmente, as podas estão sendo feitas em parceria com a Companhia Paulista de Força e Luz. Por enquanto, apenas onde as árvores prejudicam os fios de energia. A poda ou extração de árvores feita por particulares é proibida por lei. O período de poda é de maio a setembro, conforme determina a Promotoria de Meio Ambiente, e deve ser feita pela Prefeitura. Quem desrespeitar a lei pode ser penalizado com multa. Um coletivo à tarde irá definir o elenco do União que irá jogar sábado contra o Atlético em Monte Azul. Ontem, o técnico Rafael Camarota observou os jogadores em teste. E não gostou nada do que viu. O treinador decidiu formar uma equipe com esses jogadores e enfrentou um combinado de Campinas. Apesar dos 6-1, nenhum deles foi aprovado. Agora Rafael volta as atenções para acertar o time que joga em Monte Azul. E a definição deve acontecer logo mais à tarde, quando será realizado o coletivo apronto. 2 jogadores estarão à disposição. Walter, meio-campista, e Daniel, atacante, foram inscritos junto à federação. Desfalques certos para enfrentar o Atlético são Douglas e Belli, expulsos contra o Olímpia. Aliás, o excesso de cartões vermelhos preocupa o treinador. Ficou estipulado que a partir de agora as chamadas expulsões bobas custarão caro ao atleta, R$ 50 para a caixinha. Ontem foi definida a arbitragem, que terá o professor Luiz Carlos Ramos Júnior comandando a partida entre União Barbarense e Atlético Monte Azul pelo Campeonato Paulista da Série A3.
A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo lança logo mais às 8 horas da noite, no saguão da Prefeitura, o livro Resgatando Como Foi a Nossa Vida nos Anos de 1910 a 1950, do autor Tony Alves, que foi entrevistado de ontem do Jornal da Cultura Edição Local. A publicação mostra como era a rotina dos barbarenses por meio da descrição de fatos relatados pelos pais do autor. Além da pesquisa feita com pessoas mais idosas, também foram ouvidos os jovens. De acordo com o autor, essas entrevistas lhe deram a possibilidade de filosofar sobre o tema do livro em 41 histórias e 8 reflexões em forma de poemas. Junto com o lançamento do livro, a Secretaria de Cultura e Turismo irá inaugurar também no saguão da Prefeitura a exposição ao Abre Alas Memórias dos Carnavais Barbarenses. A exposição é composta por uma seleção de mais de 50 fotografias da década de 1930 até o ano 2000, das festas carnavalescas que aconteceram na cidade, como bailes e desfiles. O nome da exposição faz referência à marchinha composta por Chiquinha Gonzaga em 1899 e que ainda é muito cantada nos bailes carnavalescos. Depois do intervalo, você acompanha a entrevista com a professora de língua portuguesa, Jaudenice Deiroz. O assunto é o projeto desenvolvido pelos alunos da Escola José Gabriel de Oliveira, orientado pela professora, que é finalista da FEBRASE, uma feira organizada pela USP. Um instante só. Não dê bobeira. Com Camisinha, o carnaval é só alegria. Distribuição gratuita nos postos de saúde da cidade. Secretaria Municipal de Saúde, município de Santa Bárbara do Oeste. O município de Santa Bárbara do Oeste está convocando os contribuintes com impostos atrasados para regularizar sua situação. É com o dinheiro dos impostos que o município realiza a limpeza e manutenção da cidade, recapeia e ilumina as ruas e melhora o atendimento na saúde. Quando alguém não paga imposto, a cidade inteira sente falta. Se você tem impostos atrasados, venha conversar conosco na Rua Riachuelo 733 no centro, das 8 às 16 horas. Município de Santa Bárbara do Oeste. Do amoroso esquecimento, Mário Quintana. Eu agora, que desfecho, já nem penso mais em ti. Mas será que nunca deixo de lembrar que te esqueci? A entrevista desta edição do Jornal da Cultura Edição Local é sobre um projeto desenvolvido por alunos da Escola Estadual José Gabriel de Oliveira e que é finalista na 5ª edição da FEBRASE, a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, que é um concurso anual desenvolvido para estudantes de 8ª série do ensino fundamental e também estudantes do ensino médio e técnico, que é organizado pela Escola Politécnica da USP, a Universidade de São Paulo. E para a gente falar mais a respeito desse projeto, que é o projeto intitulado como Melhor Prevenir do que Remediar, nós recebemos aqui a professora que orientou o trabalho dos alunos, Jaudenice Deiroz. Olá, obrigada pela participação aqui no Jornal da Cultura Edição Local. Eu agradeço. Bom, falar um pouquinho a respeito deste projeto. É melhor prevenir do que remediar, um projeto elaborado pelos alunos Lucas Camargo Caetano, Matheus Covolan e Vitor Gabriel Batista Queiroz. No que ele se baseia esse projeto? Bom, na verdade, é uma preocupação mundial, até a postura, né, das pessoas, como sentar, como se comportar. E há 20 anos, mais ou menos, eu dou aula. E a minha preocupação é essa. Sempre observei a altura da carteira e a estatura dos alunos. E comecei a perceber que não pode ser.
você não há condição de passar 4 horas sentado numa cadeira e utilizando de uma carteira que não está adequada à altura. A altura hoje do adolescente de 7ª e 8ª série, em média, é 1,70 m. A mesma carteira que ele usa hoje, eu usava há 30 anos, né? Na mesma escola, enfim. E o projeto é sobre isso mesmo, é melhorar a postura, uma vez que, nos próximos anos, 85% da população mundial certamente desenvolverá algum tipo de doença relacionado com a má postura. É isso, mais ou menos, o que fala sobre o projeto. E o que pretendemos é fazer uma adaptação nas carteiras e nas cadeiras. E como que foi a rotina para elaborar o projeto, para ser enviado para a feira e que hoje é um dos finalistas? Na verdade, é a segunda vez que nós mandamos. Em 2005, nós ficamos em segundo lugar no Brasil, na área de ciências biológicas, com o projeto Alessandro Volta, que fala sobre a pilha, né, o descarte de pilha no aterro sanitário. Então, de certa forma, nós já conhecíamos, porque a minha sobrinha foi em primeiro lugar na segunda FEBRASE, e começamos a desenvolver esse projeto desde o início do ano, observando mesmo, entrevistando os alunos, desde a 5ª série, alunos do ensino médio, alunos do ensino fundamental, e a maioria, na pesquisa, eles reclamam da altura da carteira, que ela é inadequada e precisa de algumas adaptações mesmo, para que eles possam se sentar mais confortavelmente, mesmo porque a ergonomia hoje é o assunto, né, do momento. E como que a escola ou a própria professora de língua portuguesa tomou conhecimento da FEBRASE? Foi através mesmo dessa participação da sobrinha ou através de outra forma? A FEBRASE é uma feira brasileira de ciência e engenharia bastante divulgada na televisão, apesar de nova. É uma feira de projeção internacional, que vale a pena. Eu acho que todas as escolas têm conhecimento desse, mas quase a maioria dos professores talvez não desenvolveram, não sei dizer porquê. É uma feira interessante, que eu acho que a gente deveria estar pensando um pouquinho mais e divulgar aqui na cidade e na região. Porque na região, pelo que eu tenho conhecimento, somos nós em Santa Bárbara, Americana, eu acho que sim, e um de Piracicaba, ou 2 talvez. Voltando um pouquinho para o projeto das pilhas. Sim. No que ele se baseava, o projeto que participou da edição de 2005, 2004, 2005, isso, né? isso. Da mesma feira. Isso. Antes eram ciências biológicas, agora nós entramos com ciências humanas, né, na parte da educação. As pilhas é preocupação mesmo com o meio ambiente. A questão de despertar nos alunos a cidadania, o respeito, enfim, não podemos, já é fato, descartar pilhas ou qualquer outro sólido no aterro, visto que 60% das cidades brasileiras não tem aterro sanitário, é lixão. E ainda que seja aterro sanitário, né, nós não temos estrutura nenhuma. Aliás, para reciclar pilha é muito caro, qualquer tipo de reciclagem é muito caro. 1 tonelada de pilha, nós pagamos R$900 para reciclagem. Por isso, agora, nós resolvemos trabalhar com os 3 R's, né? Que o primeiro é redução de lixo, reutilizando as carteiras que seriam sucateadas e mandadas para o aterro, a reutilização, em último caso, a reciclagem, mas não pretendemos fazer a reciclagem. Para o Estado é interessante, não teríamos gasto, além do óbvio, do normal, mesmo porque a mão de obra também é parceria do Estado. Nós pensamos na implementação. Os presos trabalhariam, que já tem essas oficinas, em Hortolândia, há essa oficina, nós já fizemos contato, já estivemos lá, é possível fazer, e eles trabalham, né, a cada 3 dias, pela lei, eles ganham 1 de liberdade. Então, nós faríamos praticamente 100 ônus para o Estado. E com base nas edições anteriores da FEBRASE,
qual é a aplicação, a realização desses projetos que são encaminhados? Conforme vocês observam, esse prêmio, essa feira, ela tem um caráter muito mais de desenvolver habilidades e potencialidades do aluno, ou ela acaba realmente, efetivamente, saindo do papel? Olha, na verdade, a Febrace acho que é uma mistura de tudo. É uma experiência maravilhosa e ímpar. São 22 estados expondo, são alunos de 8º, 3º colegial, são alunos de realidades diferentes, de escolas diferentes, de regiões, enfim. E são os melhores, os escolhidos são os melhores, né, os finalistas. E é muito interessante, porque muitos projetos viram lei, outros projetos eles são aproveitados, enfim. O primeiro lugar foi muito interessante, fala sobre biodigestor, me parece, algo assim. Enfim, são projetos interessantes que normalmente são aproveitados pelo Estado ou por uma empresa, ou enfim, no nosso caso, muito provavelmente pelas escolas do Estado de São Paulo. Falando agora, tocando mais no lado do bastidor, né? Dessa feira, no caso, especificamente no bastidor da escola que apresentou o projeto para a feira. Qual é o envolvimento dos alunos em elaborar um projeto? O que, como professora de língua portuguesa, você observa em relação ao envolvimento dos alunos para elaborar o projeto, que posteriormente acaba participando de uma feira e ainda consegue ficar entre os finalistas? Olha, eu não sei, eu sou um pouco xereta, assim. Eu acredito que as matérias dentro da escola não podem ser divididas. Tudo é tudo. A escola tem que ser uma extensão da sociedade, enfim. E acaba sendo uma grande brincadeira, porque a gente descobre muita coisa. Necessariamente, trabalhando com ergonomia, eu tenho que entender um pouco de matemática, não que eu entendesse ou que entenda, mas os alunos ajudam, enfim. É muito interessante o envolvimento da escola toda, eles estão super empolgados e animados, né, para que esse projeto consiga mudar um pouco essa realidade e para que daqui a alguns anos não tenhamos mais esses problemas em consequência da má postura. Então, é bem motivador para todo mundo. Professora, eu agradeço imensamente a sua participação aqui no Jornal da Cultura Edição Local, desejando aí boa sorte nessa caminhada aí até realmente a divulgação do prêmio na Febrace. Obrigada. Eu agradeço. Obrigada também. E o Jornal da Cultura Edição Local fica por aqui. Uma boa tarde, obrigada pela companhia. Até amanhã. Mais que televisão, é cultura.